Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais um dia aqui para meditar na poderosa palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez para meditarmos, Senhor, na tua santa palavra, na sua gloriosa palavra. Queremos te louvar, te agradecer e te engrandecer por essa oportunidade, em nome de Jesus. Nós vamos meditar, irmãos, aqui hoje, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, onde diz a oferta de Ananias e Safira. Os irmãos conhecem essa história, né? Havia um combinado, né? Eles ali viviam numa comunidade e eles tinham um combinado com os apóstolos, né? O que eles vendiam, eles vinham e traziam ao pé dos apóstolos, né? Era um combinado ali entre eles. E o que aconteceu? Ananias, né? E sua esposa Safira. Aqui diz, né? Que eles venderam uma propriedade deles e eles combinaram entre si reter parte do dinheiro. Aí o que aconteceu? Ele foi lá nos pés do apóstolo Paulo com mentira, né? Porque essa propriedade era dele, ele não precisava mentir. Mas ele foi até o pé do apóstolo Paulo. E a palavra diz que o apóstolo Paulo, perdão, irmão, o apóstolo Paulo não, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro falou para ele: Ananias, foi portanto que você vendeu a propriedade? E ele falou assim: foi. Mas o que acontece? O apóstolo, ele estava cheio do Espírito Santo. E quando você mente para uma pessoa que o Espírito Santo está ali, você não mentiu para a pessoa, você mentiu ao Espírito Santo. E ele ainda confirmou, né? Ananias, foi portanto que você vendeu? O apóstolo Pedro falando. Foi sim, ó. Eu vou ler o versículo 3 de Atos 5, só para os irmãos entenderem. Então, indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo a mentir ao Espírito Santo, para que se ficasse com a parte do valor do terreno, mantendo contigo, porventura, não continuaria teu? Vendido, não estaria todo o dinheiro em seu poder? Como pudestes mentir? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem a sua vontade? Não foi a homens que mentiste, mas contra Deus, né? Pedro fala com ele: você não mentiu contra mim, você mentiu contra o próprio Deus. Ao ouvir essa admoestação, Ananias caiu morto. Então, grande temor tomou conta de todos os que souberam o que havia acontecido. Alguns jovens tomaram a iniciativa, cobriram e carregaram para fora. 3 horas mais tarde, entrou a sua esposa, sem saber do que tinha se passado. E Pedro questionou: dize-me, vendeste por este preço aquela terra? E ela confirmou: sim, por este preço. Então Pedro respondeu: por que vós entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão à porta os pés do que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também, né? E ela também caiu morta, né?
foi sepultada. Irmãos, aqui estava falando, né, da mentira. Eles, né, tinham esse combinado e eles resolveram mentir ao Espírito Santo, né? Não mentir ao homem, mentir ao Espírito Santo, né? Porque no homem, ele estava conversando com um homem ali, mas ali estava o Espírito Santo. E a pena foi a morte, né? Nós meditando aqui, irmãos, vemos que quantas pessoas hoje em dia não mentem, né? Sem temor, não mentem ao Espírito Santo, inventam calúnias, inventam coisas, e sem temor nenhum, irmãos. As pessoas sempre acham que tudo vai ficar bem, que tudo vai dar certo. Mas não é assim. Aqui bem rápido chegou a cobrança. Aqui bem rápido, né? Chegou aquela tão grande cobrança. Louvado seja Deus. Deus não mudou. Deus não mudou, queridos. Deus não mudou. Às vezes as pessoas ficam com ilusão que existe um Deus bonzinho. Deus é bom. Deus não é bonzinho. Deus é bom, né? E muitas das vezes ele não executa juízo rápido sobre a má obra, querendo que a pessoa se arrependa. Mas tem coisas que, por exemplo, aqui estavam mentindo ao Espírito Santo, né? E não sabe quão grave é isso, mentir a Deus, né? O próprio Deus está te perguntando, ele está através de uma pessoa e você continua ali, endurecendo o coração, né? No caso, eles aqui, e apoiando aquela mentira. A mentira, irmãos, é abominável, né? Aqui diz, louvado seja o nome do Senhor, no livro de João. Vamos ver o que diz aqui, João 8, a partir do versículo 44. O que diz? Vós pertencei ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e é o pai da mentira. Irmãos, louvado seja Deus, né? Aqui nós vemos que o diabo é o pai, é a única coisa que Deus dá a propriedade ao diabo, é a mentira, né? É algo que nós temos que tomar muito cuidado com a mentira, porque parece que Deus aceita mentira, porque hoje muitas pessoas mentem, muitas pessoas fazem coisas erradas e fica tudo por isso mesmo. Irmãos, quando a pessoa pensa que está tudo bem, vem a repentina destruição. Deus não deixa tudo por isso mesmo, né? Como foi nesse tempo do apóstolo Pedro, em Atos, acontece hoje. O Senhor abomina a mentira, o Senhor não gosta de mentira, né? Mentir, quem mente, ele está roubando a verdade. Então, o Senhor não gosta de mentira. Vamos ver o que diz aqui em Provérbios 6. Louvado seja Deus, 6. Deixa eu ver se eu vejo. Provérbios 6, a partir do versículo 16. Diz assim, Provérbios 6, a partir do versículo 16. Diz assim, as seis atitudes que o Senhor odeia, e sete atitudes ele detesta: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina perversos intentos, pés que se apressam para fazer o mal,
e a testemunha falsa, e aquele que semeia contenda entre os irmãos. Irmãos, olha quão sério é a mentira, né? A desonestidade, a pessoa que semeia contenda, semeia falsas informações. O Senhor, amados, ele não mudou. Ele continua o mesmo. Ele abomina essas coisas, ele não gosta disso. De pessoas que semeiam contendas, que semeiam calúnias, que inventam coisas. É tempo de nós nos posicionarmos contra essas coisas, porque o Senhor não agrada. O Senhor não agrada. E muitas das vezes as pessoas pensam que isso vai ficar por isso mesmo. E não vai, porque o Senhor, e como eu falei, o Senhor é bom. O Senhor não é bobo, né? E pior ainda, quando isso vem do altar, né? Aí a pessoa vai ter a mais severa punição, né? Porque a pessoa é uma pessoa de altar e muitas das vezes praticando essas coisas. Com a mentira, com Ananias e Safira, eles tiveram uma punição bem forte, né? Mas Deus continua o mesmo. Ele não gosta, irmão, da mentira, da calúnia, das maquinações, pessoas que tramam, né? Pessoas que tramam, ele não gosta. E ele vai trazer juízo sobre a má obra. Muitas das vezes as pessoas têm de Deus como se Deus quer que a pessoa se arrependa, né? Deus é misericordioso e quer que as pessoas se arrependam. Mas Deus vai trazer juízo à má obra, sim. Então, perdão, irmãos. Então, nós temos, irmãos, que nos arrepender. Temos que nos arrepender e fugir dessas coisas, porque o Senhor detesta. Aqui está dizendo que o Senhor odeia. E o Senhor não quer essas coisas no nosso meio. Amém? Essa é a nossa meditação de hoje. Que você possa meditar, que você possa fugir dessas coisas. Fugir, né? Nós temos que fugir da aparência do mal, né? E que Deus nos livre de cometer essas coisas que está dizendo aqui. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor nos livre de estar cometendo tais pecados contra ti, Senhor. Nos livre, livra a mim, livra a todos que entrarem neste vídeo, que tenha os olhos abertos e a visão aberta. Em nome de Jesus. Amém.